rua. A Rússia lançou novamente um ataque maciço de mísseis e drones contra a capital ucraniana. O número de vítimas civis em Kiev já chegou a 20 pessoas e quase 100 ficaram feridas, infelizmente, entre elas há crianças. Na noite de 2 de julho, a Rússia lançou um ataque maciço contra a Ucrânia com mísseis e drones. Entre os principais alvos está Kiev, onde há destruição significativa de prédios residenciais de vários andares e muitos feridos, incluindo médicos e socorristas. O número de mortos aumenta à medida que as pessoas são encontradas sob os escombros das casas, e toda a infraestrutura destruída em Kiev é exclusivamente civil. Além disso, nas imagens é claramente visível que os mísseis voaram diretamente para prédios residenciais e hospitais, chegando até a destruir ambulâncias. Nos trabalhos para lidar com as consequências do ataque participam aviação de resgate e equipes do Serviço Estatal de Emergência. A Europa já respondeu a esse ataque bárbaro. Em Kiev, na União Europeia, declararam que Vladimir Putin, por desespero, quer simplesmente destruir toda a nação ucraniana, por isso ataca civis. E neste momento, a União Europeia está preparando um novo pacote de sanções contra a Moscou ensandecida. Mas isso pode, infelizmente, ser muito pouco, porque esta noite mostrou que há uma falta crítica de mísseis para os sistemas Patriot. Praticamente todos os mísseis balísticos russos atingiram seus alvos. Meu nome é Alexei Petit. Vamos discutir juntos as consequências do ataque noturno russo à capital ucraniana, e não só, porque não foi só Kiev que ficou sob ataque. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e escreva qualquer comentário para que o maior número possível de pessoas possa ver este vídeo no YouTube. Spray, mas tira isso daí! Hã? Então, o ataque bárbaro russo a Kiev começou na noite de 1º de julho com um ataque de drones a jato Shahed. Após a 1 da manhã, Kiev foi atacada por dezenas de mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro hipersônicos Tsirkon. Bombardeiros Tu-90 e 5EM também lançaram dezenas de mísseis de cruzeiro K-100 e um que, após as 3 horas da manhã, entraram na Ucrânia e também se dirigiram à capital ucraniana. Em Kiev, durante toda a noite, foi um verdadeiro inferno. Em Kiev, a Rússia também utilizou munição vagante Banderol. E aqui está uma das particularidades desse ataque. Um grande número de drones a jato Shahed que se movem a uma velocidade superior a 300 km por hora, e eles são muito mais difíceis de serem abatidos por grupos móveis de defesa antiaérea e interceptadores de drones. No dia 2 de julho, o ataque à capital ucraniana terminou às 7 da manhã e durou mais de 11 horas seguidas. Os drones continuaram atacando Kiev até o último deles. Em Kiev, durante toda a manhã, os Shaheds tentaram atacar Kiev repetidamente. Ou seja, mesmo após a principal onda de ataques, que durou 11 horas, os russos continuaram lançando Shaheds contra Kiev, entendendo que, neste exato momento, equipes de resgate estão removendo os escombros das casas destruídas e retirando as pessoas feridas, enquanto os médicos no local tentam prestar atendimento médico. Mas isso já se tornou uma tática favorita dos russos. Eles sempre atacam na esperança de matar o maior número possível de civis e, especialmente, de equipes de resgate e médicos, o que já virou uma tática preferida. Isso já se tornou uma tática favorita exatamente para eles. Civis e, especialmente, equipes de resgate e médicos que chegaram ao local da tragédia para prestar ajuda, que vão assistir a esses episódios com tradução. Lembro que este canal do YouTube é traduzido para mais de 20 idiomas diferentes. E é útil para vocês saberem que os russos atacam sempre. Pela segunda vez, eles tentam atacar os mesmos lugares que atacaram no dia anterior, sabendo muito bem que lá estão trabalhando os socorristas e médicos. O prefeito de Kiev, Klitschko,
chamou o ataque atual de o mais massivo contra a capital em toda a guerra. Ele declarou o dia 3 de julho como dia de luto. Na noite de 1º de julho, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, estando em visita à Irlanda, que atualmente assume a presidência do Conselho da UE, alertou sobre a possibilidade de um ataque massivo e anunciou seu retorno urgente a Kiev. As forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia declararam que o principal alvo do ataque foi Kiev, e uma característica foi o uso de um grande número de mísseis balísticos e drones a jato. Sabe-se que a Rússia lançou os seguintes armamentos naquela noite: 4 mísseis antinavio 3 M-22 T-Zircon. Infelizmente, desta vez não foram abatidos, não foram destruídos. 24 mísseis balísticos Iskander-M ou S-400 apenas, 4 desses mísseis foram abatidos. 34 mísseis de cruzeiro K-101-32 foram abatidos, 8 mísseis de cruzeiro calibre todos foram abatidos e 4 mísseis aéreos guiados K-59 todos foram abatidos. Aliás, o baixo índice de interceptação de mísseis balísticos pode indicar uma escassez aguda de mísseis interceptadores para os sistemas Patriot, que são os únicos capazes de abater a balística russa. E como vocês podem ver, nesta noite quase nenhum míssil balístico foi abatido, o que indica que realmente está faltando mísseis interceptadores. No total, foram registrados impactos de 25 mísseis balísticos, incluindo os Zircon, e 12 drones de ataque em 33 locais, além de quedas de drones abatidos em 18 locais. E atenção! Nenhum dos alvos atacados na capital ucraniana e na região de Kiev tem qualquer relação com logística militar ou postos de comando. Todos são exclusivamente alvos civis. Pela manhã, o chefe do Estado-Maior dos ocupantes russos, Gerasimov, informou Vladimir Putin sobre os resultados do ataque maciço contra Kiev e outras localidades da Ucrânia. E aqui está o que é significativo. Desta vez, nem mesmo esse contador de histórias, Gerasimov, conseguiu nomear os verdadeiros alvos do ataque, ou não quis. Ele simplesmente declarou, cito, "O ataque maciço de retaliação das Forças Armadas da Federação Russa foi realizado exclusivamente contra alvos militares ou quase militares ucranianos. Mas em Kiev atingiram prédios residenciais, hospitais, uma central de ambulâncias e até uma editora de livros, onde 800 mil livros foram queimados. Tudo isso, na opinião dos russos, são alvos militares ou quase militares. Bem, aparentemente sim, uma editora de livros realmente é um alvo militar. Ah, bem, porque os russos têm medo de pessoas instruídas. E como um russo selvagem pode considerar uma editora de livros como algo realmente importante? Depois, a propaganda russa contou como eles atingiram bravamente o centro logístico da Nova Pochta na região de Kiev, chamando isso de centro logístico das Forças Armadas da Ucrânia. E é isso, ou seja, no Kremlin já nem tentam mais esconder que estão atacando deliberadamente prédios residenciais e hospitais por toda a Ucrânia. Nem tentam mais dizer quais foram os alvos específicos que atingiram. Antes, diziam que acertaram uma fábrica militar, mas acabavam atingindo um prédio residencial próximo. Agora, eles nem se dão ao trabalho de fazer isso e simplesmente admitem, sim, atacamos prédios residenciais. E depois desse ataque noturno, quero citar Vladimir Putin, que recentemente comentou os ataques ucranianos a Moscou com as seguintes palavras: "E quero dizer, russos, então o ataque noturno a Kiev diz muito sobre a situação de vocês, baseando-me nas palavras do seu ditador russo." O regime está recuando por toda a linha de contato e, por isso, passou a adotar ações abertamente terroristas. E como mais podemos chamar ataques direcionados contra civis, contra instalações civis e praticamente o recrutamento aberto dentro do nosso país de marginais para cometer sabotagens e atos terroristas. Infelizmente, até o momento da gravação deste episódio, o número de mortos em Kiev continua aumentando. De acordo com as últimas informações, já são 20 mortos e 90 feridos. 3 crianças estão em hospitais da capital ucraniana. É uma menina de 5 anos e seu irmãozinho de 1 ano que está sendo operado pelos médicos agora. E uma garota de 16 anos. No Serviço Estatal de Emergência dizem que já resgataram 34 pessoas dos escombros. Segundo os funcionários, há mortos e presos. O número de feridos pode ser maior, já que a operação de busca e resgate continua.
E, infelizmente, os socorristas ainda retiram corpos de vítimas fatais dos escombros de prédios residenciais. Na capital ucraniana, prédios residenciais de vários andares foram destruídos em diversas regiões. E durante a noite, as imagens registraram impactos diretos de mísseis justamente em prédios residenciais de vários andares. Segundo as últimas informações, sabe-se de mais. Os subtítulos foram criados por Dima Torzok. Pam. Os subtítulos foram criados por Dima Torzok. Criou. Leyendas. Criou Dima Torzok. Segundo informações recentes, já são conhecidas mais de 30 localidades legendas em casa. O prefeito Klitschko informou que houve um impacto na subestação do hospital de emergência. 6 profissionais de saúde e um motorista ficaram feridos e 9 ambulâncias foram danificadas. Ou seja, o Kremlin atacou as ambulâncias para que houvesse menos chances de salvar as vítimas dos seus bombardeios que estão debaixo dos escombros das casas. Ainda à meia-noite, após o ataque de drones russos no centro de Kiev, ocorreu um incêndio na área histórica da cidade. Houve um incêndio em um hotel. E no distrito Shevchenko, houve um incêndio no telhado comum de um prédio residencial de 7 andares e de um hotel. Em outros endereços, foram registrados danos em um prédio residencial de 5 andares, incêndio em outro prédio de 5 andares com uma área de 300 metros quadrados, fogo em um edifício não residencial de 3 andares, além de um incêndio em um mercado comum. No distrito Golossevsky, em Kiev, ocorreu um incêndio no andar técnico de um prédio de 16 andares. No distrito Pechersky, um prédio residencial de 9 andares foi danificado e também houve um incêndio no primeiro e segundo andares de um edifício com uma área de 200 metros quadrados. Os bombeiros informaram que salvaram uma pessoa. No distrito Obolonsky, houve um incêndio em um depósito. Segundo os serviços de emergência, as pessoas trouxeram a vítima para a unidade de resgate mais próxima, onde foi prestado o primeiro socorro. No distrito Svitoshinsky, 2 casas foram danificadas, e no Desnyansky, um prédio residencial de 9 andares foi atingido. Segundo o ministro do Interior da Ucrânia, Klimenko, 2 imóveis residenciais particulares foram danificados, e no distrito Desnyansky, um prédio residencial de 9 andares. No bairro onde parte de um prédio de 9 andares foi destruída, socorristas salvaram 17 pessoas,
7 foram retiradas dos escombros e uma morreu. Segundo o ministro, também há pessoas desaparecidas e as buscas continuam. Os socorristas continuam trabalhando em 15 locais por toda Kiev. No vídeo do ataque noturno a Kiev, que foi publicado em canais do Telegram, é possível ver o momento do ataque. Em uma das estações de metrô, onde as pessoas estão se abrigando, partes do teto começaram a cair. Mas como exatamente? Sobre o ataque noturno, sabe-se? Que grupos de mísseis de cruzeiro entraram na Ucrânia. Pela região de Sumy do Sul. Do norte, eles seguiram pela região de Chernihiv em direção a Kiev. Do sul, os mísseis seguiram para a região de Cherkassy pela região de Kirovohrad. Às 3 horas da manhã, as forças aéreas informaram sobre novos mísseis balísticos que atacaram Kiev novamente. Às 3 horas e 5 minutos, os mísseis da região de Cherkassy se voltaram novamente para Kiev, e os mísseis de cruzeiro da região de Chernihiv atacaram Kiev pelo leste. Naquele momento, os monitores relataram novos lançamentos de mísseis calibre do mar. Após as 3 horas e 13 minutos, outro grupo de mísseis de cruzeiro atacou a capital pelo leste, atingindo os bairros da margem esquerda. Os monitores indicam que parte dos mísseis conseguiu penetrar até o centro da cidade e atacou em Lukianovka, Pechersk e Obolon. Na margem esquerda, eles atingiram Darnitsa, Pozniak e Troyestina. No geral, os mísseis atacaram Kiev praticamente de todos os lados, do norte, leste e sul. Após 3h25 da madrugada, as forças aéreas relataram nova onda de mísseis de cruzeiro em direção a Kiev, vindos da região de Chernigov. Ao mesmo tempo, os russos lançavam ondas de drones Shahed. Às 4 horas da manhã, a Rússia atingiu Kiev novamente com 2 mísseis balísticos vindos do norte. 5 minutos depois, as forças aéreas informaram que uma munição vagante Banderon estava voando em direção a Kiev a partir do leste. Após as 4h20 da manhã, mais alguns Banderol se aproximaram de Kiev vindos do leste. Depois deles, mais 2 Shaheds a jato atacaram a cidade pelo norte. Na hora seguinte, poucos drones seguiram entrando na cidade por diferentes direções. Parte dos drones entrou em Kiev pelo oeste e atacou os bairros ocidentais da cidade. Às 6h30, as forças aéreas relataram novos Shaheds indo para Kiev a partir do reservatório. E só depois das 7h da manhã o ataque terminou e o alerta foi cancelado. Na mesma noite, os russos atacaram a cidade de Zaporizhia. E no final, os russos decidiram corajosamente derrotar a linguiça ucraniana. E isso não é uma piada. Em Zaporizhia, naquela noite, atingiram a fábrica de carnes Yubileyny. Além disso, os russos também atacaram outro terminal da Nova Pochta. Foram danificados os depósitos, foram danificados os escritórios, foi danificado tudo o que, digamos assim, nos permitia trabalhar no território de Zaporizhia, na região de Zaporizhia. E quão rápido ontem o serviço de emergência chegou? Muito rápido. Mais rápido do que eu. Muito rápido, porque para mim não é longe chegar aqui. Tipo, em cerca de 2 ou 3 minutos já estavam todos aqui, tanto a polícia quanto o pessoal do serviço de emergência. E os caras começaram a fazer o trabalho deles na hora certa. Tipo, ficou tudo bem, não houve nenhum problema de nenhum lado. Eles apagaram o fogo até de manhã. Editor de legendas, Egorova. E aqui eu destaco que a Rússia ataca a Ucrânia com mísseis e drones praticamente todos os dias, especialmente nas regiões próximas à linha de frente e nas áreas de fronteira. Nos últimos dias, entre os alvos estavam Kiev, Dnipro, Kharkiv, Poltava, Mirgorod, Zaporizhia, Kremenchuk, Odessa e muitas outras cidades. Todos os dias, em diferentes cidades, pessoas morrem sob bombardeios e o Kremlin já nem tenta mais justificar esses ataques com algum objetivo militar. Eles simplesmente atacam civis. Por exemplo, entre os principais alvos dos ataques russos nos últimos dias estavam postos de gasolina, que a Rússia tenta destruir nas regiões próximas à linha de frente e em outras áreas. Aparentemente, é assim que o anão careca Vladimir Putin tenta se vingar dos ataques da Ucrânia às refinarias de petróleo na Rússia. Na Europa, já reagiram ao ataque dos russos contra Kiev. Por exemplo, a alta representante da UE para Assuntos Externos e Política de Segurança, Kaja Kallas, declarou que apenas palavras de condenação não são suficientes. A seguir, sua citação.
Hoje vou propor a imposição de sanções contra ainda mais entidades que apoiam o complexo militar industrial russo em resposta a esses ataques. Quanto mais Moscou ataca civis, mais sanções devem ser impostas. Faria uma correção para Kaja Kallas. É preciso seguir uma ordem diferente. Quanto mais sanções forem impostas contra os russos selvagens, menos ataques Moscou fará contra a população civil da Ucrânia. Não é assim que se trabalha, como estão dizendo. Quanto mais ataques à população civil, mais sanções imporíamos. Ou seja, vocês estão esperando que mais civis sejam mortos na Ucrânia e só depois vão impor mais sanções? Que lógica é essa? Bem, na minha opinião, desde 2014, nesses 12 anos, já está mais do que claro para todo mundo quem é essa criatura chamada russo. A Rússia é selvagem, é bárbara e está tentando destruir toda a nação ucraniana. Por isso não é preciso esperar novos ataques a Kiev para impor sanções, elas deveriam ter sido impostas ontem. É preciso impor sanções em tudo, é necessário cortar ao máximo esses russos do mundo civilizado, é preciso isolá-los ao máximo. É preciso fazer de tudo para que eles próprios fiquem cozinhando nessa panela chamada Rússia. Que eles fiquem lá fazendo suas lutas de aranhas e simplesmente se destruam uns aos outros. Não precisamos esperar por nenhum ataque. Enquanto isso, a Ucrânia pode ter usado pela primeira vez em combate seu míssil balístico de longo alcance para atacar o território da Rússia. Essas sim são sanções de verdade. Sem esperar ataques a Kiev, é preciso atacar essa Moscóvia imunda. Jornalistas da agência Bloomberg chamaram atenção para o novo relatório do Ministério da Defesa da Federação Russa. Nela, o órgão russo afirma que, em um dia, a defesa antiaérea dos russos supostamente abateu o seguinte: um míssil tático operacional de longo alcance, além de 7 bombas aéreas e mais de 600 drones. A agência Bloomberg destacou que a declaração dos russos surgiu em meio às notícias da empresa ucraniana de defesa Firepoint. Lá, recentemente foi informado que o míssil balístico FP-9 deles já está se aproximando da fase de testes de voo. E não insinuaram, mas disseram diretamente que esse míssil será testado em condições de combate, lançando-o sobre as cabeças dos russos. Segundo informações preliminares, o míssil balístico FP-9 foi desenvolvido especialmente para ataques no interior da Federação Russa e tem um alcance de cerca de 850 quilômetros. Ao mesmo tempo, os correspondentes militares russos Z-Wave declararam que na região de Moscou, durante o alerta de ameaça de mísseis na terça-feira, provavelmente foi abatido um míssil balístico ucraniano. Ou seja, eles confirmam isso. De acordo com o canal Z Informante Militar, informou que um dos sistemas de defesa antiaérea, S-300 e S-400 que protegem o céu sobre a região, atacou o alvo. Citação protegendo, citação em grande altitude, o que não é característico do voo de um drone ou míssil de cruzeiro. E também, no solo, formou-se uma grande cratera devido ao míssil balístico abatido. Imagens das consequências do ataque, mostrando uma trilha e uma coluna de fumaça no céu, supostamente no local da queda do projétil, já foram divulgadas por canais de monitoramento ucranianos. E este informante militar escreve que não se pode descartar que isso possa ter sido a interceptação de um míssil balístico ucraniano. É exatamente assim que devem parecer os verdadeiros sanções contra a Rússia selvagem. Aqui vou colocar reticências, escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se, tchau a todos.